Olá pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos continuar estudando o gênero artigo de opinião que vem proposto no caderno que vocês receberam, o Trilhas de Aprendizagem. E na semana passada eu já havia pedido para que vocês fizessem uma leitura prévia do artigo a fim de conhecer o assunto e pesquisar o significado de algumas palavras um pouco mais palavras que não costumam estar no nosso cotidiano, assim, na nossa linguagem do dia a dia. Então, eu vou fazer aqui junto com de vocês uma leitura do texto, né, desse artigo de opinião, que foi publicado na seção Tendências e Debates da Folha de São Paulo e foi escrito em dupla autoria pelo professor da USP, Pablo Hortelado, e pela estudante de mestrado também da USP, Luciana Lima. Na época, a Folha propôs uma questão aos debatedores. Então a questão era: a meia entrada obrigatória deve ser limitada? Essa é uma questão que estava na época do artigo sendo bastante debatida. E os dois articulistas começaram o texto falando dos projetos de lei que estavam tramitando no Congresso. Então vamos à leitura do texto e em alguns momentos eu vou fazer algumas pausas para comentar. Então o título é Direitos em Ordem de Chegada. 2 projetos de lei em tramitação, ou seja, em andamento no Congresso, propõe a regulamentação nacional da meia entrada para estudantes em atividades culturais e esportivas, a qual já existe em alguns estados. A concessão de meia entrada é criticada por empresários e produtores com base em 2 argumentos. O primeiro é o de que essa política seria uma ingerência, ou seja, uma intromissão sobre a atividade empresarial, pois obrigaria o setor privado a subsidiar, ou seja, a custear os ingressos dos estudantes. O segundo é o de que os preços dos ingressos estariam sobrevalorizados, ou seja, aumentados, para cobrir os custos de uma grande quantidade de meias entradas fraudadas. Para lidar com esses problemas, os projetos propõem uma cota de 40% dos ingressos para meias entradas. Então aqui nós temos o que a gente chama de introdução, né? O que seria introdução? Os autores, eles apresentam o tema para o leitor. Veja, aqui eles ainda não se posicionaram a respeito, se eles são contra, se eles são a favor, tá? Por enquanto, eles apresentaram o tema. A introdução justamente serve para isso, para apresentar, para situar o leitor no tempo e no espaço, né? Sobre a questão a ser discutida aí. Que no caso seria o quê? Qual que é a questão discutida aqui? Sobre 2 projetos de lei que estão no Congresso e cujo objetivo seria colocar um limite de 40% nas meias entradas, né, dos ingressos de meias entradas, devido a uma demanda, acho que provavelmente a um pedido dos empresários do setor aí de cultura, de esportes, que reclamavam, dizendo que eles estariam custeando o valor dessas meias entradas e de que os ingressos estariam um preço elevado devido ao fato de ter muita gente fraudando, né? Uma grande quantidade de meias entradas fraudadas. Ok? Então aí nós temos a introdução. Continuando aqui nessa parte em azul, a gente já vai começar a perceber qual que é o ponto de vista dos autores. Então, continuando. Além de equivocada nos seus pressupostos, ou seja, nas suas ideias iniciais, essa medida viola
ou seja, transgride o princípio da universalidade do direito e gera grandes iniquidades, grandes desigualdades. A alegação de que políticas de meia entrada interferem na administração das atividades empresariais, obrigando o setor privado a fazer política pública, não procede. Aqui, pessoal, nós temos o que se chama de tese. O que é a tese? É a ideia a ser defendida pelos autores do texto. Então, se vocês repararam, vocês vão perceber que eles pensam que esses projetos de lei, que essa ideia de limitar esses ingressos de meia entrada a 40%, geraria o quê? Desigualdade social e geraria, e além do que, eles refutam, eles negam o argumento dos empresários, que dizem que são eles que custeiam essas meias entradas. Eles afirmam categoricamente aqui que isso não procede. Essa é a opinião deles, tá? Mas como eu já havia dito para vocês na aula anterior, não basta opinar, tem que argumentar. E é na próxima parte do texto que nós vamos ler, que é a parte que vai sustentar essa opinião, que a gente chama de argumentação, que eles vão expor aí, por A mais B, por que eles acreditam nessas ideias. Então, continuando a leitura. A política de meia entrada introduz um mecanismo de subsídio cruzado, no qual os consumidores adultos subsidiam o consumo dos jovens e dos idosos, setores com renda significativamente inferior. Ao estabelecer sua política de preços, o empresário nada mais faz do que transferir os custos da meia entrada para os não beneficiados. Quem subsidia o benefício, portanto, são os consumidores adultos. Aqui, nesses 2 parágrafos, a gente percebe que eles argumentaram contra essa ideia de limitar 40% pelo motivo de que estariam eles, os empresários, custeando. Não, eles afirmam categoricamente que quem custeia os ingressos provenientes de meias entradas seriam as pessoas que pagam as entradas cheias, o valor total. Portanto, este custo estaria transferido para essas pessoas e não para o bolso do empresário. Ok? Então, esse é um argumento. Continuando. Por outro lado, a queixa de que a fraude é disseminada, ou seja, espalhada, parece ser verdadeira. As propostas em votação criam uma identidade estudantil com cadastro e emissão controlados por entidades estudantis. Outra possibilidade mais justa seria retomar a proposta defendida nas discussões iniciais do Estatuto da Juventude de conceder o benefício a todos os jovens, independente do vínculo estudantil, já que o sistema de identificação por idade é mais difícil de ser fraudado. Aqui, eles ainda estão argumentando, aí eles reconhecem que é verdade, que a queixa da fraude ela é disseminada, porém, segundo eles, essa é uma questão que não há, essa é uma questão que não há muita dificuldade de ser combatida. Basta você universalizar esse direito a todos os estudantes e tomar como critério a faixa etária, a idade, e não o vínculo do jovem com uma unidade educacional. Segundo a visão deles, isso até ampliaria o direito, né? E coibiria a fraude de alguns, né? Que querem se passar por estudantes, às vezes não sendo. Então, mais um argumento que eles refutam proposto nos projetos de lei. Continuando aqui na sequência. Mais do que evitar fraudes, a ampliação do benefício para todos os jovens incluiria aqueles que não têm acesso ao ensino superior, que são os mais vulneráveis, não apenas do ponto de vista da idade, como também da classe social. Como eu já havia dito, eles afirmam que ampliando o benefício
por faixa etária aos jovens, você conseguiria alcançar inclusive aqueles que não têm condições aí sociais de fazer um ensino superior. O principal argumento para limitar a meia entrada a 40% dos ingressos é o de que existe uma grande desproporção entre quem paga o preço cheio e quem paga a metade, o que na prática duplicaria o preço dos ingressos. Com a limitação, empresários argumentam que o preço dos ingressos poderiam ser reduzidos em 35%. Aqui eles vão continuando, aqui toda essa parte do texto eles estão argumentando, tá? E aqui eles vão continuar. Aqui eles vão refutar, vão negar mais uma vez um argumento dos empresários de que se diminuísse o número de meias entradas, eles poderiam reduzir o custo desses ingressos. Olha o que eles vão dizer a propósito disso. No entanto, essa promessa, que é de reduzir o valor dos ingressos, parte da falsa premissa, ou seja, da ideia inicial de que os preços são apenas decorrência dos custos. Na verdade, em uma economia de mercado, os custos só determinam o patamar mínimo dos preços e o valor efetivamente praticado é aquele que maximiza os rendimentos. O que eles estão querendo dizer? De que essa ideia de que o preço final dos ingressos é definido pelo custo, eles estão querendo dizer que não é bem assim. O preço final, ele é definido também pela margem de lucro, certo? Então, mais um argumento aí para defender a posição deles de que não deve haver limite para as meias entradas. Na sequência, como os consumidores estão acostumados ao patamar, ou seja, ao nível de preços atual, o valor economizado com a limitação das meias entradas tende a ser convertido em lucro empresarial. Foi o que aconteceu com a isenção de PIS e COFINS concedida ao setor editorial em 2004. As editoras prometeram a redução dos preços dos livros, mas os preços permaneceram os mesmos e o valor da isenção foi incorporado pelas empresas. Então, mais uma vez, eles estão argumentando contra essa ideia de que se você limita as meias entradas a 40%, esses preços seriam reduzidos. Eles dizem que não é, que na prática não é bem assim. Que na maioria das vezes o que vai acontecer? Essa sobra, essa diminuição do custo geraria uma margem de lucro maior para as empresas que embolsariam isso e não reduziriam preço nenhum. Aí ele cita como exemplo aí o caso do setor de livros das editoras em 2004. Continuando aqui nesse parágrafo que eu grifei de verde, nós já estamos partindo para o final do texto, para a conclusão, que eles vão fechar o texto reafirmando a posição deles aí. Aí nós vamos ver qual que é a posição deles. Além de provavelmente não baratear os ingressos, a limitação das meias entradas substituiria um mecanismo coerente e justo de subsídio cruzado, pelo princípio de que os últimos subsidiam os primeiros. Se é verdade que em alguns eventos juvenis o percentual de meias entradas chega a 80% dos ingressos, então, com a cota, os primeiros 40% que teriam direito a benefícios seriam subsidiados não pelos adultos que têm mais renda, mas por outros jovens nas mesmas condições que perderam seu direito apenas porque chegaram tarde. Então, aqui, a conclusão é o momento de fechar as ideias, de reafirmar o que já foi dito, e no caso aqui eles reiteram que, se trocado esse mecanismo de meia entrada por esse de limitação a 40%, se o projeto de limitação das meias entradas a 40% vigorar, passar pelo Congresso, o que nós estaríamos trocando? Nós estaríamos trocando um sistema justo,
coerente, em que aqueles adultos que têm renda maior conseguem custear esses ingressos para o público mais jovem, para os idosos. Nós estaremos trocando esse mecanismo por um mecanismo, na opinião deles, injusto, pois quem custearia esses 40% que conseguiu chegar na frente seria a outra parte que chegou atrasado e que, portanto, estaria excluída. Então, na opinião deles, esse é um mecanismo injusto, tá? Que exclui as pessoas de consumirem, que exclui principalmente o público juvenil, né? De consumir bens culturais e esportivos, que seria o acesso a teatro, a cinema, a museus, a eventos esportivos, etc. Então, pessoal, aqui nós fizemos uma leitura, né, para ajudá-los a compreender o sentido global do texto, para nós vermos que o artigo de opinião, ele em sua estrutura, e ele tem que ser dividido em 4 partes, que seria a introdução, a tese, a argumentação e conclusão. E eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreender, para que vocês realizem agora as questões das páginas 27, 28, 29, questões de 1 a 10. Por enquanto é isso. Se tiverem dúvidas, mandem. Um abraço.